A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus, povo maravilhoso, povo lavado, povo remido. Olha, é muito bom. Eu fico feliz em ter você aí juntamente conosco. Este é o nosso Sexta Um. Este projeto é um projeto da Igreja Batista Central aqui em Santo André. Tem o apoio dos nossos pastores, dos nossos líderes de ministério. E hoje finalizamos uma série, a série Decisões e Destinos. Escolha entre o certo e o certo. Escolha entre o certo e o certo. Por quê? Porque a verdade, que é a palavra de Deus, nos direciona a tomarmos e decidirmos de forma certa, de forma correta. E como sempre, recebemos em nossos estúdios pessoas maravilhosas, servos de Deus, pessoas importantes, e hoje nós temos aqui nada mais, nada menos que o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, graça e paz. Graça e paz, pastor Tudo Edmar. bem? Tudo muito bem, graças a Deus. Tudo muito bem, sempre. Se melhorar, melhora. Com certeza, Esse negócio pastor. de melhorar estraga, não combina. Não, se melhorar, melhora, com melhora. certeza. Eu sempre digo que está bom, mas tem muito espaço para melhorar. É isso aí. Glória Pastor a Deus. Ricardo, é uma alegria tê-lo conosco aqui mais uma vez no Sexta Um. Toda nossa. É também uma alegria ser convidado, estar participando. Um tema sempre interessante, sempre um tema novo. Exato. Que o ouvinte, o telespectador, Isso. o que está lá pela internet nos assistindo, Claro. ele para ver o que é que vai sair hoje. Com certeza sempre sai coisas boas. Pastor, eu só estou com uma dificuldade, sabe? Porque tem alguns irmãos que estão participando do Sexta Um enquanto estão fazendo churrasco, enquanto estão jantando. Aí fica dizendo, pastor, estou aqui comendo uma picanha assistindo você. Aí eu digo, meu Deus, não faça isso. Às vezes eu estou dentro do ônibus, voltando do serviço, Olha aí, que estou bênção. conectado assistindo o Sexta Um. Mas é maravilhoso, pastor. Tudo isso é muito bom. Por quê? Porque o intuito do Sexta Um é conversarmos sobre temas que raramente podem ser tratados no púlpito, pastor. Sim. Assim, não é pela a justificativa de serem temas complicados, não é. É que aqui nós temos uma hora para falar, compartilhar. Sempre nós olhamos a participação dos ouvintes, perguntas e respostas. Então, acaba que esse tempo é um tempo de qualidade. E hoje, pastor, falaremos neste último episódio sobre decisões. Decisões. O servo de Deus e o que não serve a Deus, tem alguma diferença na tomada de decisão, pastor? Com certeza. A pessoa que não serve a Deus, ela vai sempre se basear pelo o que ela sente do coração dela, pela uma influência de terceiros, de amigos, de parentes. Se uma pessoa ela não é religiosa, ou às vezes ela tem algum misticismo, ela vai pelo pé de coelho, ela vai pelo galho de arruda, ela vai por algo que ela acha que é certo. Horóscopo, né? Crente não tem horóscopo. Não, nós Crente temos a palavra tem a de Deus. palavra. Nossa bússola é a palavra. Então existe uma diferença nas decisões de quem não serve e de quem serve ao Senhor. Por exemplo, plantar, semear é opcional. Claro. Mas a colheita é obrigatória. Isso. Então, se você não gosta do que você está colhendo, é só dar uma olhadinha um pouco para trás e ver o que você... Quais as sementes foram plantadas, né, pastor? Plantou. Então, teve um diplomata, um poeta diplomata, um chileno, chamava Pablo Neruda, e ele disse uma certa vez uma frase dele: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Perfeito. Isso é uma grande verdade. Então, você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências, elas são obrigatórias. E a própria palavra de Deus deixa isso muito claro, né? Que as nossas escolhas, elas serão pontuadas pelo Senhor, as nossas falas, as nossas decisões serão julgadas, né? No sentido de influência eterna. Sim. Portanto, o que o senhor falou, pastor, realmente é uma realidade. O servo de Deus, você que está em casa nos acompanhando, que é servo de Deus,
creia, acredite perfeitamente que as suas decisões, elas precisam ser parametrizadas pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, e eu digo mais, pelo seu cotidiano, pelo seu estilo de servir a Cristo. Por exemplo, no trânsito, né, pastor? Eu penso assim, por exemplo, às vezes, quando eu estou em um semáforo e o inimigo fala, passe o sinal vermelho. Aí eu penso, em primeiro lugar, não passo porque vou desobedecer uma lei humana. Sim. Posso causar um acidente. Sim. Mas aí eu penso também, o Espírito Santo fala, imagine você, um pastor, passar e aí alguém, um crente, vê. Como é que vai ser? Isso aconteceu com um pastor amigo meu. O pastor estava indo para a igreja, né, domingo, aí chegou no semáforo, olhou, estava vermelho, atravessou. Quem estava atrás dele era um irmão da igreja, meio líder dos homens assim. Sim. Aí passou um WhatsApp, o pastor acabou de passar aqui o sinal vermelho e tal, amanhã vamos chamar ele para a reunião. Vamos... Aí no outro dia o pastor foi chamado para essa reunião de homens, é claro, né? Só para... Aí os homens, pastor, nós chamamos o senhor aqui porque o senhor cometeu uma infração muito grave e isso é terrível, um servo de Deus não pode fazer isso. O senhor ontem o senhor ultrapassou um sinal vermelho e nós temos aqui tudo filmado, então hoje o senhor vai ter que pagar 4 pizzas para nós. E aquilo foi, claro, né? Foi uma bênção. Mas as decisões, pastor, por mais simples que seja, para o servo de Deus, ela tem sim um resultado eterno, não é verdade? As decisões, elas pesam. Isso. Tanto individualmente como numa coletiva. Claro. Tá? Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas, se você decidir errado. Isso. Então, se você decide errado, é só você que paga ou outros pagam também. Então, a Bíblia, ela nos dá consequências individuais. Como, por exemplo, Saul, 1 Samuel 13, 5 ao 14. É tão interessante que Saul estava desesperado, as pessoas todas tremendo, correndo atrás dele. E aí Saul, ele por impaciência e por desobediência, ele não espera o profeta Samuel chegar e ele mesmo oferece um sacrifício. Não era para ele fazer isso. E é uma coisa tão interessante que a Bíblia diz que logo que ele ofereceu o sacrifício, logo após Samuel chegou. Aí Samuel falou, o que você fez? Ele falou, não, porque a gente estava assim e tal, e eu ofereci o sacrifício. Olha o Éden se manifestando de novo, né? Olha, ele jogou a culpa na turma, né? Na turma. Olha, o pessoal estava aqui desesperado, eu ofereci. E aí o que aconteceu? Por causa disso, o teu reino foi tirado. É uma consequência individual. Nós temos outra consequência individual, como uma pessoa quando decide errado, ela paga sozinha ou paga coletivamente. Outros pagam também. Outro exemplo de uma consequência individual, o filho pródigo. O filho pródigo, ele decidiu errado. Claro. Ele decidiu e ele colheu os prejuízos de uma escolha errada. Exato. Porque a própria Bíblia diz que ele começou a passar necessidades. Então ele tinha tudo, mas ele queria saber o outro lado da moeda, o que tinha do outro lado do muro. Ele pediu uma herança com o pai vivo, só se pede herança depois que o pai morre. Claro. Ele se antecipou, então ele decidiu errado e ele pagou por isso. Mas sempre, pastor, uma decisão errônea, ela sempre traz consequência para aqueles que estão próximos. Por exemplo, no caso de Saul, nós observamos que a nação pereceu por muitos anos por causa daquela decisão, e aí Saul continuou ali tentando, forçando, e quase 40 anos aquela nação pagou, padecendo. Né? No caso do filho pródigo, nós temos também o pai, né, que se preocupava, ia até o caminho todos os dias, esperava o filho preocupado e etc. Ou seja, a decisão errada, ela quase sempre tem consequência para aqueles que estão próximos a nós também, né? Sobre uma consequência que causou danos para um povo, foi Davi, que ele teve orgulho e vaidade,
E ele quis fazer o quê? Ele quis contar o exército dele. Exato. Né? Então, Davi, ele duvidou da providência divina que lhe dava vitórias. Então, ele pediu para que contasse o seu exército, e aí veio uma conta, um número, Israel, 1.100.000 soldados. E de Judá, 470.000 soldados. 1.570.000 soldados. Aí fez aquele censo, contou tal, mas Deus não se agradou. Aí a Bíblia diz aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 11, que aí Deus ainda dá 3 opções. Deus propõe 3 coisas para ele. 3 anos de fome, 3 meses te consuma diante dos teus adversários, que Davi não era bobo, né? Que eu caia na mão do Senhor, porque se eu cair na mão dos homens, já era, já estou roubado, né? Um mês já. Ou 3 dias na espada, né? 3 dias de peste, né? Então, esse erro de Davi, que ele decidiu errado, trouxe a morte de 70.000 pessoas com uma peste. Então, isso já foi uma consequência no povo. Exato. Teve um outro homem que decidiu errado e ele também desobedeceu a Deus. Jonas. Jonas desobedeceu a Deus. Vai para Nínive. Eu vou nada. Então, ele tinha algum motivo? Tinha. A Síria seria um problema para Israel. Com certeza. Ele sabia que ia ser um problema. Então, ele sabia também que o povo iria ouvir a palavra e eles iriam se humilhar. Isso. E Deus ia ser misericordioso. E alguns acreditam que o pai de Jonas também foi morto pelos ninivitas, que eles cometiam atrocidades. Então, o que aconteceu? Não, eu não vou não. Porque ele decidiu errado, uma tripulação, o navio estava para se despedaçar, e eu acredito que se aquele navio se despedaçasse, aqueles homens, Deus iria dar salvação para ele queria só Jonas. Então aí lançaram a sorte caiu bem em ninguém? Jonas. Quando lançaram ele, se acalmou. Então são decisões erradas, decisões que podem causar um problema individual como um problema coletâneo. Pastor, vamos conversar um pouquinho então sobre essas decisões certas e erradas dentro do nosso contexto familiar. Por exemplo, nós sabemos que essa geração mais antiga, essa geração que não tinha muito acesso à informação, à influência, a redes sociais, não que nós somos experimentados, né, pastor? Experientes. Mas na nossa época, pastor, uma decisão, claro, estamos falando de servos de Deus, de homens e mulheres que temem ao Senhor. Uma decisão na nossa época, ela era mais certa, mais segura. Nós sabíamos o que queríamos. Por exemplo, eu com 17 anos entendi, ouvi, obedeci a voz do Senhor para ir para o campo missionário. Larguei um bom trabalho, fui, porque uma decisão certa. E 2 anos e meio, estive dos 17 aos 19 e meio em um campo missionário, e depois decidi pelos estudos, decidi pela carreira educacional, ou seja, decisões que hoje me fortalece quem eu sou. E o senhor também com certeza deve ter experiências assim. Mas a juventude hoje, pastor, poxa vida, é muita indecisão. Disse que o velho, ele acredita em tudo, o homem maduro desconfia de tudo e o jovem sabe tudo. O velho que acredita em tudo é aquele que diz, é verdade, meu filho, é verdade. O homem maduro que desconfia de tudo é aquele que diz, eu vou ligar lá para saber se é verdade. Isso. E o jovem que sabe tudo é aquele que diz, mãe, vai falar de novo. Então, falta uma maturidade, falta um temor de Deus. Porque nesse tempo que o pastor Edmar está falando,
um tempo que nós tínhamos mais esse temor de Deus. Então, para você tomar uma decisão, comprar alguma coisa, ir num lugar, você sempre orava, consultava Deus para saber a vontade de Deus. Eu tive uma experiência agora esses dias, fui alguns meses atrás, na verdade, fui comprar um carro. Aí fui olhar o carro, tal, num shopping, tal. Cheguei lá, vi o carro, encontrei com um amigo, ele me ofereceu. Aí falei, olha, agora não vou decidir isso. Vou levar meu filho para jogar bola, prioridade é ele. Isso. E fui para casa. No meio do caminho, o vendedor mandou um áudio. Ricardo, tá vindo um rapaz aqui para comprar o carro. Você não quer deixar um sinal, voltar? E aí eu falei para o meu filho, isso é jogada de vendedor. Ele quer me pressionar, ele quer me pressionar. Tá, fiz o que eu tinha que fazer, voltei lá no shopping para olhar o carro. O carro já estava estacionado fora da loja. Isso. Eu falei pro rapaz, olha, vim ver o carro, vim dar uma volta no carro. Falei, esse aí? Eu falei, esse aí já foi vendido. Aí, pastor Edmar, eu falei, não acreditei. Conversei com o rapaz, fui para casa e vou ser bem sincero, fui para o quarto, dobrei o joelho e chorei. Porque eu queria o carro. Isso. Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu não pedi a tua opinião. Eu não perguntei se era da tua vontade. Isso. Se era esse carro, se era o momento. Tá. Passou um tempo. Não é que apareceu um carro com 10 mil quilômetros a menos, mais barato, um financiamento muito melhor. Então eu entendi duas coisas. Isso. Primeiro, eu não pedi a opinião de Deus. Segundo, Deus tinha algo melhor. Com certeza. Os jovens de hoje, eles são muito impulsionados por amigos. Por um tal, não sei se vocês já ouviram falar de um tal de TikTok. Incrível, né, pastor? Então, ele sai com uma orientação de casa, mas quando ele encontra um colega, ele já mudou. Aquilo, olha, sabe que você tem razão? Ele encontra com outro, fala, olha, sabe que você tem mais razão que o outro? No final do dia, ele já está com a quarta, quinta conversa. E esquecem de pedir a orientação do Senhor, que é o caminho certo. Muito bom. Decisões e destinos, escolha o certo e o certo. Vamos dar uma olhada aqui, pastor, na primeira tela que nós temos hoje. Essa tela nos faz pensar um pouquinho sobre princípios. Princípios de escolhas, princípios de decisões. E estes princípios, eles normalmente trazem resultados, sejam catastróficos ou benéficos. Então, assim, na perspectiva do senhor, na visão do senhor, como pai, pastor, servo de Deus, empresário, empreendedor e etc, etc, para o cristão, qual é o princípio de decisões? O princípio, nós temos vários princípios nessa cosmovisão. Isso. Tá, se a gente for pela palavra de Deus, pela Bíblia, você já tem os princípios da criação, da queda, da redenção, do plano de salvação e da consumação do século. Falando sobre os princípios de dentro de um lar, esses princípios não podem fugir da palavra de Deus. Então, é o princípio da obediência, da fé, do respeito, de honrar o pai e a mãe. Ter esse respeito é prolongar os anos de vida. Vamos colocar na prática então, pastor. Um pai de família tem um filho de 19 anos, ele é servo de Deus, arruma uma namorada que não é serva de Deus. Como agiriam os pais nessa questão de decisão, nesse primeiro cenário, pensando no princípio bíblico? Segundo cenário, este mesmo jovem arruma uma namorada cristã, serva de Deus, mas, no entanto, quer ter relações antes do casamento. Como é que seria, baseado na palavra de Deus, nesses dois cenários, as decisões familiares? Esse cenário tem que ser analisado, porque o jovem que ele quer já, de uma certa forma, ultrapassar o farol vermelho, ele já está fora da palavra de Deus. Ele já quer avançar o farol vermelho e não pode. Não é isso que ele aprendeu com a base.
da palavra de Deus. O outro sentido da conversa, que é um jugo desigual. Isso. Ah, não, ela não é crente, ou ele não é crente, não é cristão, tal, mas eu estou levando ele com essa intenção. Agora a gente precisa saber quem é que tem o coração mais firmado, decidido. Se é a moça que não é evangélica e tira ele do caminho do Senhor. Que normalmente acontece. Que acontece isso. Então, o jugo desigual, ele tem várias áreas. Claro. Financeira, religiosa, etnia e assim por diante. Então, é um perigo, e o pai e a mãe, com muita sabedoria, com muitas palavras de sabedoria, tem que ser usado nesse momento para ganhar e não perder. Aí, o senhor falou, é claro, pai e a mãe, eu já passei por situações assim, como pai, né, de ter que orientar o meu filho, mas com muita oração. A princípio você tem que orar muito, porque essa garotada de hoje, né, pastor? Quando eles colocam uma coisa na cabeça e eles, não sei se a palavra é essa, empacar, né? Coloca aquilo, decide aquilo, não, mas porque tem que ser dessa forma. Não, porque você não vai. E o pai e a mãe falam, olha, eu já vi esse filme. Se não foi na minha vida, eu vi na vida de um colega e eu não quero que você passe por isso. Exato. Então, sábio é o filho que respira e pega o conselho do pai. Não existe um conselho lógico de um pai, de uma mãe que estão abalizados no caminho do Senhor, abalizados na palavra do Senhor. Não existe um conselho melhor do que esse. Agora, pastor, infelizmente, muitos servos de Deus, muitos pais e muitas mães não seguem esse parâmetro da palavra de Deus. Nós visitamos uma família há pouco tempo atrás, e aí conversa vai, conversa vem. O pai evangélico disse, não, pastor, eu prefiro que o meu filho traga namorada e transe aqui em casa do que transar lá fora. Puxa vida. Aí eu falei, meu irmão, peraí, o senhor é servo de Deus? Verdade que o senhor é cristão? Sou. Eu falei, não, pelo amor de Deus, isso não é atitude de sacerdote, de servo de Deus e de homem sábio. Um outro falou para mim, olha, eu já deixo na carteira do meu filho preservativo. Para ele, quando sair... Isso é parâmetro do mundo. Do mundo, não é... Isso não é princípio de servo de Deus e nem da palavra. Não é o que a palavra nos ensina. A gente não pode dar essas aberturas. Não, mas hoje tudo mudou. Não pode ser assim, ferro e fogo. Não, as regras lá em casa são muito claras. Eu tenho meu filho que já começou a namorar, 21 anos. Falei, olha, garota, a ordem é o seguinte: sua namorada nunca vem em casa enquanto os pais não estiverem aqui. Sim. Se nós não estivermos, ela não vem. Sim. E já falei para ela, nós falamos para ela também, filha, o dia que você pensar em vir aqui, primeiro você veja se nós estamos. Estamos, isso mesmo. Esse é o primeiro. Segundo, a sala é o lugar de vocês. Vocês, isso mesmo. E a sala, lá a nossa casa é aberta, né? Então dá para todo mundo ficar olhando. E nada, aí vem os detalhes, né? Porque senão, pastor, quem é que diz que hormônio e demônio não se combinam? Eu acho que é aquele pastor lá que é meio comediante, né? Você não é comediante, por favor, não estou dizendo isso, pastor, mas você é muito engraçado. O Cláudio Duarte, né? Cláudio Duarte, às vezes, ele fala que hormônio e demônio não se combinam. Mas decisões e princípios bíblicos devem prevalecer nas nossas casas, não é verdade, pastor? Não tem como nós fugirmos disso. Isso. Isso é uma regra básica que a gente tem que... Não podemos abrir mão disso. Essa diretriz não é uma doutrina, mas é um segmento, um ensinamento. E aquele que obedece, e tem que ter humildade também para obedecer. Claro. Se o jovem respirar, o moço, a moça, respirar e falar, meu pai tem razão, minha mãe tem razão. Porque as pessoas que... Eu falo isso para o Pedro e para o Lucas. As pessoas que mais querem o teu bem são os pais. É o pai e a mãe. Nós não queremos sofrer, né, pastor? O pai e a mãe, imagina, a gente não quer passar por nenhum contratempo. Exato.
E entre cônjuges, pastor, como é que é essa questão de decisão por princípios? Por exemplo, eu fui uma vez visitar um casal recém-casado e aí o marido comprou um Fusca com motor fundido, com aquela questão de, eu vou reformar isso, eu vou não sei o quê. E a esposa estava muito brava, mas brava mesmo, porque ela queria um carro que funcionasse, um carro que trouxesse uma resposta imediata. Pastor, essas decisões, principalmente novos casados, né? Eu já passei por aí, já tomei muitas decisões fora do contexto da Daniela, e sofri muito, porque eu saí de casa aos 13 anos, então assim, aprendi a viver muito só, e no início do casamento eu estava em reajuste, então tomei muitas decisões não fora do princípio bíblico, mas sem o consentimento da esposa. Sim. E isso é horrível, horrível. Hoje, depois de velho, né, a gente aprende, obviamente. Hoje nós compartilhamos. E como é que fica, pastor? Como é que o senhor orienta assim, o jovem casado, e não apenas o jovem casado, mas o casal nessas decisões? O oxigênio do casamento é a comunicação. A vida do casamento está na comunicação, o respeito. Você agora não está mais no singular, agora é plural. Exato. Entendeu? Então, a partir da data do casamento, que eu vou lá, não, agora nós vamos lá. Exato. Não existe mais o singular. Então, muitas vezes também, eu tomei decisão ainda pensando que era solteiro. Opa, eu casei. E aí nós fomos tendo esses ajustes. O que é comum em todo novo casamento, né? Porque você vem de famílias diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes. E aí você, quando entra debaixo do mesmo teto, você tem que ir se alinhando com a sua esposa. E a conversar. Por exemplo, às vezes tem a questão da sogra e do sogro, que vem na casa e começa a dar as opiniões. Principalmente se a mala for grande, pastor. Quando chega ali no portão, você olha o tamanho da mala, pronto. Aí você fala, meu Deus, não entra. É um dia ou um mês. Mas nós temos lá em casa uma filosofia, um combinado. Isso. Meu sogro e minha sogra, eles dão as opiniões. Claro. Tá? E com todo respeito, a gente fica quieto, acata. Isso. Mas quem resolve as coisas dentro de casa é eu e a Eliane. Glória a Deus. E a gente, olha, a opinião, a sugestão que seu pai deu foi muito boa. Olha, a sugestão que a sua mãe deu, eu acho que agora não é o momento. Mas, por respeito, nós não desrespeitamos eles. Claro. Não vou fazer isso. Isso cria mais briga. Ou cuida da sua casa, em vez de cuidar da minha. Que você já veio? Você vem mandar aqui na minha casa? Não, isso é uma questão de ser humilde, de você ser respeitador, até por uma idade que eles já tenham. Então, quem resolve as coisas é o marido e a mulher. Pastor, já que o senhor falou isso, vamos falar principalmente para as mamães que têm bebês recém-nascidos e que têm a sogra e a mãe para ajudar a cuidar. É extremamente normal sogra e mãe dar pitaco, né? É impressionante. Não, você não pode dar banho assim, não, e tem que alimentar assim. Olha, você não pode colocar essa fralda, essa roupa está muito quente. E aí, assim... Essa chupeta tá suja, esse shampoo não serve. Isso. Então, assim, tenha paciência, respeite e ame. É claro que a decisão é sua e do seu esposo. Mas, pastor, quando temos o Espírito Santo de Deus em todas estas decisões, nós temos uma segurança a mais? Como é que funciona isso dentro deste contexto que nós estamos falando aqui? O Espírito Santo, ele é tudo. O Espírito Santo é o que mostra o caminho certo. Claro. Ele mostra a direção, ele mostra o que nós devemos fazer, ele que fala. Então, o Espírito Santo, ele age num momento de incerteza. Isso. Quando a pessoa não sabe, quando ela está indecisa, ela tem que orar. Claro. É lógico, ela tem que orar, e orar mesmo. Orar mesmo. Específico, né? Claramente, né? O Espírito Santo mostra,
Ele direciona e a pessoa não vai ficar indecisa de maneira alguma. E qual é o sinal, pastor, para que a minha decisão esteja correta, além da palavra de Deus, além da oração e além da direção do Espírito Santo? Vamos ver se é o mesmo sinal que eu tenho, acho que é o que o senhor tem. Mas qual é o sinal que o senhor tem quando o senhor está na direção certa, na decisão certa, independentemente do assunto? Comigo, Deus, ele literalmente ele usa pessoas. Uhum. Deus, ele fala comigo através de sonhos. Que bacana. Através de profetas. Uhum. E através de pessoas que eu não conheço. Olha, eu estou trabalhando e de repente, às vezes não estou nem dando atenção devida que deveria dar para aquela pessoa, e trabalhando e de repente a pessoa fala algo que toca lá no fundo. O Espírito Santo faz lembrar, falou, opa. Aí eu falei, mas como que essa pessoa tocou nesse assunto? Que é? E quando eu paro, a pessoa vai, eu nem conheço a pessoa. Isso. E ela às vezes nem sabe o que se trata. Ela termina de enviar mensagem. Deus não manda recado. Não, Deus não manda recado. Ela termina de mandar a mensagem e ela sai e eu fico mastigando aquilo. Então Deus, ele fala comigo nesses momentos através de uma revelação, de um sonho, de uma profecia ou de uma pessoa que eu não conheço. E isso gera paz. Traz paz simultaneamente. Comigo, pastor, já é essa questão da paz. Quando eu vejo que está conturbado, ou seja, orei, pedi a direção de Deus, aí na primeira tentativa não dá certo, eu já recuo e penso, Senhor, não estou tendo paz. Então, entendo que agora não é o tempo. Eu já, por exemplo, na venda de propriedade, eu coloco uma propriedade para vender e oro, Senhor, manda a pessoa certa, aquela pessoa que vai chegar, gostar, que vai pagar o que eu estou pedindo e sem confusão. Sim. E às vezes, pastor, aí vem o primeiro. Aí o primeiro já chega colocando defeito. Porque se eu morasse aqui nessa terra, nessa fazenda, eu ia fazer isso. Falei, amigo, quem está morando aqui agora sou eu. Deixa você fazer essas mudanças depois que você comprar, né? Aí eu já sei que aquele não é o comprador e não trouxe paz. Aí quando chega aquele que chega, olha e fala, rapaz, isso aqui é muito bonito, olha só que lindo, você cuidou bem, quanto é que você está pedindo? É X, olha, eu posso pagar assim, 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 você aceita. Aí a paz... É a confirmação. É a confirmação. Então, na maioria dos negócios, pastor, inclusive semana passada mesmo, eu estava para realizar uma situação e aí o Senhor me mostrou e eu não senti paz. Falei, amém, Senhor. Não é o momento, não é o tempo. Glória a Deus por isso. Decisões baseadas e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus fala, então, de várias formas, né, pastor? De várias maneiras. Exato. Eu falei de 3 maneiras. Claro. Mas são infinitas maneiras. Porque se a gente crê num Deus infinito, ele tem infinitas maneiras de falar com o seu povo. O importante é ouvir, obedecer, né, e entender que aquele é o momento. É o momento que ainda Deus, que seja recuar, né? Deus traz paz no coração, você já sabe que ele falou. É uma bênção de Deus. É verdade. Glória a Deus por isso, que o Espírito Santo de Deus tem esta graça, né, de nos orientar. Pois bem, a próxima tela, pastor, nós vamos falar um pouquinho aqui. Sempre existe uma saída melhor do que escolher entre 2 sofrimentos. Bom, vamos explicar isso melhor. Às vezes não existe uma terceira opção. Às vezes é preciso escolher entre 2 caminhos difíceis, ambos com consequências reais. Mas isso não significa que você está sozinho ou que Deus se ausentou. Significa que você está sendo chamado à maturidade. Pois bem, aqui, pastor, decisões e maturidade. Como é possível amadurecermos através das nossas decisões, mesmo direcionado por Deus, pastor? Olha, primeiro a gente tem que entender o que é a maturidade. Perfeito. Ou a maturidade espiritual. Porque não há um crescimento sem uma confrontação. Isso. Não existe um crescimento sem uma confrontação. E você precisa ter maturidade. Maturidade é um processo contínuo de crescimento interior. Então isso é maturidade. Maturidade é a coerência entre fé e ações diárias. Perfeito. Então você tem essas ações, uma coerência entre a fé diariamente. E também a maturidade
É refletir o caráter de Jesus em suas atitudes e em seus pensamentos. Espera aí, isso aí ficou meio confuso, pastor. Maturidade é refletir o caráter de Cristo? Refletir o caráter das atitudes de Jesus na sua vida. O cheiro suave de Cristo na minha vida. As minhas atitudes são as atitudes da palavra de Deus. Isso é maturidade. Maturidade. Que bacana. Então, você tem que ter esse alinhamento. Não existe um crescimento espiritual sem uma confrontação. Isso. Tem gente que não gosta de ser repreendida. Ela não gosta de ouvir, né? Jó 36:11 diz: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem. Exato. E os seus anos em delícias. Existe um paralelo de ouvir e servir. Então, a maturidade é também você ser humilde, você não ser rebelde, não ser boca dura, aceitar um conselho que faz parte desse contexto. Então, às vezes a pessoa, como está dizendo o texto aqui, às vezes não existe uma terceira opção. Não existe a terceira opção. Existem dois caminhos. Exatamente. Dois caminhos. A Bíblia fala em Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse: o caminho largo, porta larga. Isso. É uma vida sem renúncia. Exato. Essa vida sem renúncia é o preservativo na carteira. Pode dormir aqui, ficar à vontade, faz o que quiser. Exato. É uma vida sem renúncia. Pode tudo. Essa é a porta larga. E o final qual que é? A perdição. O segundo caminho é o caminho estreito. É a porta estreita. Mas é um caminho de renúncias, é um caminho de obediência, que o final é a salvação. Pastor, eu estive ali em Israel e tive a oportunidade de visualizar quando Jesus falava sobre esse caminho largo e o caminho estreito. Sim. O caminho largo ainda tem lá, é claro, as ruínas das rodovias romanas. Tá. Nas rodovias romanas tinha os vendedores, os ambulantes, tinha tudo que era uma rodovia, era o comércio. Certo. E ali era literalmente o caminho da perdição, perdição também. Largo e da perdição, porque ia a Roma, né? Ou seja, é o caminho que te leva à Babilônia de hoje. E o caminho estreito fica nos precipícios, lá embaixo, o caminho cheio de curva, cheio de dificuldades, mas é o caminho onde a manifestação, a direção, o livramento, o sustento de Deus se manifesta. Amém. Impressionante. Glória a Deus. E aí eu lembro, eu assim, fiquei muito impactado porque esse caminho fica nas montanhas e aí você percebe claramente entre o que é um caminho romano, mundo, e o caminho cristão. Que é o caminho mesmo da dependência em Deus. Você é próspero, mas depende de Deus. Você não anda sobre as vias do mundo, você não para nos botequinhos da vida. Né? A gente vai na contramão do verdade. Mundo. Então, é isso. Não existe o terceiro caminho. Exato. No céu, não existe segundo lugar. Existe ao que vencer. Exato. Não existe segundo lugar. Existe segundo lugar na Fórmula 1, no futebol, no basquete, no campeonato, mas no céu existe ao que vencer. Muito bem, pastor. Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, como é que nós conseguimos confiar na soberania e no controle divino, nas decisões, ainda naquela tela anterior. Como é que nós conseguimos confiar na soberania e no controle divino e como é que nós examinamos esses motivos sobre duas perspectivas, perspectiva interna e perspectiva externa. Por exemplo, numa decisão, quando é que eu tenho o controle da soberania divina? Nós já falamos um pouco, quando Deus autentica através do profeta, da palavra, dos sonhos, da paz. Mas como é que a gente examina isso, pastor, como servo de Deus? O Salmo de número 4. Sim. Salmo 4, vamos ver se eu coloquei ele aqui. Salmo 4, versículo de número 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor,
me fazes habitar em segurança. Então, o propósito aí, confiar e descansar. Então, na perspectiva interna, uma das coisas, eu preciso descansar no Senhor, porque somente Deus, não estou falando para ninguém deixar de tomar remédio, claro, mas o que me traz paz é a presença de Deus, a graça de Deus, que me faz descansar e Ele me faz levantar em segurança. Isso. Então eu tenho uma perspectiva interna que Deus está me dando essa segurança. Examinar os motivos, a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você precisa fazer essa introspectiva, olhar, se examinar, fazer um check-up e ver se está de acordo com os propósitos de Deus, o que Deus tem para você. A intenção do coração, ela está alinhada com o propósito de Deus? É isso que eu tenho que perguntar nessa perspectiva interna. E isso não é de mês em mês, né, pastor? Não, você tem que fazer esse exame todos os dias. Você tem que buscar a paz de que só Deus pode dar. Você tem que fazer esse exame, não é só na Santa Ceia, você tem que fazer. Pastor, nós estávamos na vigília passada e aí nosso pastor Hamilton me conduziu para orar as pessoas com problemas financeiros, com dificuldades financeiras. E aí eu cheguei, eu orei e falei, Senhor, o que nós vamos orar? E o Senhor falou claramente para mim, ore pedindo perdão pelas decisões que muitas pessoas tomaram sem a minha permissão. Olha aí. Tá vendo? É um erro, não é? Por exemplo, endividamento. Aí você pensa, meu Deus, para que eu fui comprar isso? Não precisava. Fui ludibriado, conduzido pela mídia, pelo vendedor, etc, etc. Ou seja, não cabia dentro do meu orçamento e eu não orei, não pedi orientação do Senhor, nem livramento, errei. Aí fico como servo da dívida. Jesus. E aí esse versículo aí não dá, né? Porque quem está devendo quando vai dormir, pastor do céu. Eu já fiquei devendo, pastor, e na hora de dormir, meu Deus do céu, o cobrador está ali em pé na cama. Jesus, ele ensinou que você deve planejar isso, para que o seu vizinho não diga, olha, você começou a casa e não terminou. Então, Jesus nos ensina a você ter um planejamento. Isso. Então, você tem que ir devagar. Questão de decisão, né? Decisão, decidir certo, ser precavido. Então, isso também compete a cada um de nós. Você colocar a mão onde o braço não alcança, isso não é uma questão de Deus, é uma questão que nós devemos fazer isso. Exato. Aí nós começamos a orar ali, pedimos perdão e pedimos ao Senhor sabedoria, graça, unção, direção, para que tirássemos os irmãos que estavam naquela situação, para que refizesse, né, os seus projetos, etc, etc. Mas essa questão de decisão, pastor, de perspectiva interna e externa, é muito interessante. Por quê? Porque às vezes nós colocamos os carros na frente do boi, né? Aquele ditado mineirinho, goiano. E colocar o carro na frente dos bois sempre tem dificuldade. Eu lembro uma vez, pastor, há muitos anos atrás, eu comprei um lote, um terreno, e aí fiquei empolgado com aquele terreno. Falei, esse terreno vai me dar o retorno, esse terreno. Aí chamei o engenheiro e falei, olha, eu quero uma casa assim, com 3 andares. O primeiro andar vai ser um comercial, o segundo andar vai ser uma área de academia, o terceiro andar vai ter 3 apartamentos, aquela coisa. E o engenheiro mandou ver, fez aquela coisa maravilhosa, né? Aí ao final ele me entregou, cobrou a parte dele e tal. Aí eu falei, olha a pergunta que eu fiz para ele. Agora você faz para mim um levantamento de quanto eu vou gastar para construir isso aí. Quando ele falou o valor, pastor, eu falei, meu Deus, onde é que eu estava na cabeça? Não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. Ou seja, dentro da minha realidade para aquele momento, eu coloquei o carro na frente dos bois, né? Não olhei o meu caixa, não olhei o que eu podia
ter, para até quanto eu poderia gastar. Se eu fosse sábio, eu teria começado a conversa com o engenheiro assim, olha, eu tenho 400 mil para investir nesse imóvel. Tá. O que eu consigo fazer dentro dessa perspectiva que eu tenho? Talvez nesse momento faltou até um conselho, um aconselhamento. Exato, faltou. Aconselhamento. Olha, aqui nessa perspectiva externa, Isso. em buscar orientação sábia Isso. e experiente. Claro. Então, Eclesiastes 9, versículo 17, diz assim: as palavras dos sábios devem em silêncio serem ouvidas, Isso. mais do que o clamor que domina sobre os tolos. Então, parar para ouvir um conselho, isso é muito edificante e livra a gente de problemas. Isso. A Bíblia também nos fala, em 1 Samuel, versículo 9... 1 Samuel, olha, isso é interessante. Você recebeu um conselho e um conselho abençoado. Isso. Porque nada é mais perigoso do que receber um bom conselho de uma pessoa errada. Terrível, aí é caos. E nada mais perigoso do que receber um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. Só que Saul, ele foi procurar as ovelhas, as jumentas do seu pai, e aí ele foi com um rapaz. Isso. E Saul já estava preocupado com o pai. Olha, vamos voltar, porque já está tarde, né? E meu pai pode estar preocupado e tal. E aí o rapaz, que a Bíblia não fala o seu nome, ele diz assim no versículo de número 6, 1 Samuel 9, 6. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Isso. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos-nos lá agora. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Olha aqui. Olha, só esse versículo aqui, para cada um que está assistindo, você que está precisando de um... Peça um conselho. Deus vai colocar uma pessoa que vai te orientar numa decisão de uma compra, numa decisão de uma venda, numa decisão amorosa, numa decisão, Deus tem o conselho, a palavra certa, desde que você busque a Ele. É verdade, pastor. E principalmente aqui na nossa igreja, nós temos nossa igreja é uma igreja ministerial, de ministérios, e nós temos liderança de mais de 40 ministérios, lideranças experientes. Por exemplo, Central dos Empreendedores, dos Empresários. Nós temos muitas pessoas, servos de Deus, muito bem-sucedidos, que estão prontas para dar um conselho. Amém. Meu irmão, não faça isso, eu já fiz isso. Tá vendo? Não deu certo. Mesmo que você está querendo fazer, eu já fiz há 5 anos atrás, não deu certo. Deu certo. E hoje não aconselho você fazer. Ou seja, pessoas que já passaram por aquilo. Aí quando a gente olha, vamos pensar, Ministério de Família, os pastores, pastor Hamilton, pastora Márcia e outros pastores, têm palavra de sabedoria. Sim. Namoro, noivado e casamento. Sim. Também liderança séria, liderança que pode aconselhar. Então, meu irmão, você, ao ser desafiado a tomar uma decisão, não saia correndo e decida sozinho. Isso. Eu já conversei com minha esposa, perfeito. Mas se tem alguma dúvida, se vocês já examinaram a palavra de Deus, oraram, pediram ao Espírito Santo, seja qual decisão for, financeira, familiar, o pastor Ricardo acabou de falar, venda, compra. Pastor, é um valor irrisório, mas às vezes o valor irrisório pode trazer benefício ou malefício. Então, tome a decisão baseado na palavra de Deus e em conselhos de homens e mulheres sábios. Olha, é muito bom, pastor. Eu já procurei, por exemplo, só antes do senhor falar aí, há algum tempo atrás eu fui trocar o automóvel e aqui na igreja tem um irmão que mexe com essa questão. Ele trabalha com todos os bancos há muitos anos. Eu falei, pastor, eu falei para ele, irmão, a agência lá deu essa proposta, o que você consegue fazer? Questão de 5 minutos, ele levantou ali, porque ele já está nisso há muito. Falou, pastor, consigo melhor, você vai economizar nesse negócio aqui uns 8 a 10 mil reais só. E eu falei, então, perfeito, irmão. Aí voltei para a agência e falei, tem essa proposta, você consegue?
Não, esse eu não consigo. Então, muito obrigado, a pessoa vai fazer para mim. Ou seja, uma fala economiza 10, 15 mil reais. E não era um valor grande. Sim. Então, pastor, é isso que o senhor falou. Conselho de quem já experimentou, conselho de quem teme ao Senhor, faz toda a diferença. É e verdade. num conselho, na decisão, se você toma uma decisão, infelizmente, ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode te produzir bênçãos de Deus ou atrapalhação. Eu ia falar maldição, né? Mas é atrapalhação. Atrapalhação mesmo. Atrapalhação, pode, senão fica muito pesado, né? Atrapalhação mesmo. Muito bem, pastor. Na próxima tela, pastor, o tempo está indo. Isso significa que o tema está muito bom. Amém. E louvado seja Deus por isso. Esta próxima tela fala de algumas ferramentas práticas adaptadas à fé cristã, explorando o papel do Espírito Santo no meio do conflito e desafiando a cada um de nós a assumirmos uma responsabilidade espiritual madura. Nós já falamos um pouquinho sobre essa questão de maturidade, mas agora, pastor, vamos colocar aqui, por exemplo, princípios práticos, ação do Espírito Santo e maturidade espiritual. É necessário ter um alinhamento nas nossas decisões pautada nesses princípios? É um conjunto. Você tem, primeiro é a palavra. Claro. A ferramenta principal é a palavra. Isso. Mas você não vai ficar só na palavra. Você precisa orar. Isso. Você também precisa jejuar. Você também precisa consagrar. Então, isso é um conjunto de ferramentas. Temos os dons do Espírito Santo. Claro. Que Deus deu para cada um. Então, essas ferramentas que Deus nos deu, que você não precisa pagar por isso, estão disponíveis para aquele que dobra o joelho, para aquele que busca, para aquele que pede. E a gente não vai fugir desse contexto, que é a orientação de Deus. Então, essas ferramentas práticas começam com a palavra de Deus. A leitura da palavra. Nós já falamos sobre isso, o senhor falou sobre a experiência que o senhor teve com o automóvel quando o senhor foi comprar, né? Sim. O carro, que aí chegou em casa, ficou triste e tal. Crescer é aceitar que nem tudo tem resposta fácil, ou seja, quando nós nos colocamos nas nossas decisões, quando nós optamos pelas nossas decisões aos pés do Senhor, isso significa que nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor é soberano. Se for o sim, que seja o sim e eu fico feliz e será bênção. Se for o não, que eu fique feliz e será bênção também. Não é fácil, hein, pastor? Não é fácil. E quando Deus não fala? Ai, pastor. Agora é outro argumento. Agora quando Deus não fala, eu entendo que é não, pastor. Não. O silêncio de Deus para mim é não. Olha, mas Paulo, ele pediu para que Deus tirasse o espinho. Eu tenho um espinho, tira esse espinho. E qual foi a resposta de Deus? Deus respondeu de uma outra maneira. Ele não falou, não vou tirar o espinho. Isso, e também não falou, eu vou tirar. Não, né? Eu vou tirar. Não, ele não falou, a minha graça te basta. Mas o que nós entendemos? Que quando Deus fala não para nós, até no não, nós estamos no lucro. Exato. Até no não de Deus, nós estamos no lucro. Então, sobre crescer e entender que não tem uma resposta fácil, a Bíblia não promete que a vida cristã ela vai ser fácil. Mas a chegada é garantida com a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Então, a gente tem as dificuldades. Quando Deus ele não responder, de alguma maneira, ele está agindo. Mesmo no silêncio, ele está respondendo. Pastor, não é fácil, viu? Nós temos visitado famílias que, por decisões no passado, aquilo que nós começamos hoje falando, a semente que foi plantada, ela com certeza vai germinar de acordo com a semente. Sim. E nós temos visitado algumas famílias que amargam decisões erradas no passado e que hoje, assim, sabe quando a pessoa se coloca e fala assim, agora eu fiz muita coisa errada, e agora eu preciso que o Senhor tire tudo aquilo que está errado na minha vida, porque decidi muitas coisas que não foram de acordo com a tua palavra. E aí o Senhor começa a tirar, pastor, isso não é fácil, né? Isso dói demais, mas aqueles que fazem a opção por
ter a mão de Deus, a bênção de Deus nas decisões e no futuro, precisa entender que é o melhor, né? Deus, ele é tão amoroso que ele dá a opção e ele dá a dica. Escolhei hoje. Exato. Escolhe hoje. Ele ainda dá, eu sugiro a bênção. Isso. Então, o evangelho não é uma coisa obscura, não, que você não tem uma certeza. A palavra ela é tão simples e clara. Então, a questão de cada um de nós, os ouvintes, é obedecer. Esse é o primeiro fator, obedecer ao Senhor. Às vezes, nós falhamos, porque desobedecemos. E está tudo para quem passa por uma dificuldade. Às vezes, Deus não é só... Deus é o dono do ouro e da prata, eu creio. Às vezes a pessoa está pedindo para Deus, Senhor, eu preciso de um carro melhor, preciso de um salário melhor, preciso de uma casa melhor. Às vezes nós estamos baseados nessas coisas que talvez para nós já é grande, mas Deus tem mais. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Nosso Deus é infinito, é uma coisa, mas a questão começa em decidirmos certo, em obedecermos certo. Então, é uma questão de você estar na presença de Deus. Mas é um desafio, pastor, porque tem algumas pessoas que o Senhor faz a opção de dar a oportunidade de prosperar e em pouco tempo essas pessoas saem da vontade de Deus. Nós tivemos um caso há muitos anos atrás de um presbítero na época da igreja, um casal, e ele era servente e a esposa era costureira para fora. Sim. E um dia o Senhor disse para a esposa dele, falou, vou prosperar vocês. E deu o caminho, falou, olha, você vai falar para o seu marido pedir as contas, com o acerto deles vai comprar uma máquina e vocês vão comprar um rolo de tecido assim, você vai fazer um vestido que eu vou te mostrar qual vestido e vai vender na feira esse vestido. Olha que direção. Puxa a vida. mulher chegou em casa e compartilhou, olha meu bem, o Senhor falou que vai nos prosperar sim. Você vai pedir demissão, você vai fazer isso e você vai comprar uma máquina e ele com muito custo fez o que a mulher estava orientando. Pastor, em menos de um ano, eles prosperaram assim quase 1000 vezes. Um negócio Glória a Deus. Absurdamente absurdo. Eu creio. Aí um dia, rapaz, ele chegou na frente da igreja com um carro zero e falou assim, irmão Edmar. Eu falei, oi, tudo bem, irmão? Irmão Edmar, os próximos meses aí eu não venho na igreja porque agora eu estou vendendo muito, no domingo tem que ir para a feira, tem que levar, tem que não sei o quê. Aí eu falei, irmão, mas esse não é o caminho. Já começou afastando, né? Porque tinha muito para vender. Aí passou mais uns meses, eu liguei para ele, irmão, onde é que você está? Não, irmão, agora estou pegando férias, estou aqui, estou viajando. Cada 3 meses a gente viaja. Falei, meu Deus do céu, já faz quase uns 4 meses que o irmão não vem na igreja. Só distanciando. Pastor, o fim foi exatamente esse. Só distanciando. Distanciou, aí o resultado, infelizmente, é aquele. Saiu fora da vontade de Deus, perde a direção de Deus, deixa de enriquecer, porque a riqueza, a prosperidade, ela vem de Deus. E aí foi quebrando, voltou para a casinha de aluguel e voltou para ser servente de pedreira. A mulher voltou para costurar fora, mas voltaram para a igreja. Aí falei, meu Deus. Se eu estivesse na igreja rico, seria melhor? Não seria melhor? No final, voltou para a casa de Deus. Voltou para a casa do Pai. Mas, então, pastor, tem algumas pessoas que não conseguem administrar as bênçãos de Deus nas decisões ruins. Infelizmente tem, né? Muitas pessoas. Sai do controle, sobe o orgulho, a vaidade e começa a colocar Deus em terceiro, quarto plano. Não é nem em segundo, terceiro, quarto plano. Eu lembro uma outra vez, nós fomos visitar um outro obreiro, ele era dono de uma rede de laticínios, queijos, essas coisas assim, tinha umas 4 ou 5 lojas, e aí apareceu um negócio muito bom para ele, comprar uma casa de show. Aí ele veio conversar com a gente, que uma casa de show vale 2 milhões, estão vendendo por meio milhão, e lá isso, lá aquilo. E eu lembro do pastor falar para ele, eu estava naquele aconselho, o pastor falou, você é servo de Deus, irmão. Você vai investir em casa de show. Lá você vai ter que ter sambista, vai ter que ter isso, vai ter que ter bebida, vai ter que ter cigarro, vai ter que ter bebida alcoólica. Não, pastor, mas é investimento, é isso, é aquilo e tal.
Não, irmão, não vai por esse caminho não, isso aí não é de Deus. Não, foi a mesma coisa de falar, vá. Já estava no coração dele. Pastor, comprou o negócio, deixou de ir na igreja, ele tinha que gerenciar o negócio, mas também prosperou assim rapidamente. Só que aí um domingo, depois de um sábado badalado lá, pegou uma das motos novas que ele tinha comprado, aquelas motos caríssimas, e foi em direção à praia, alta velocidade, infelizmente encontrou com uma barreira de concreto, aí quebrou, mas bateu assim, quebrou tudo. Nós fomos visitá-lo no hospital, sabe o que a gente conseguia ver nele? Só o olho. Só o olho. Só o olho, o resto estava tudo assim, lá. E aí assim, pastor, tudo quebrado, ninguém mais para administrar a casa de show. Foi quebrando. A despesa hospitalar comeu tudo aquilo. E nós fomos visitá-lo várias vezes. E aí, enfim, voltou para a casa do pai, quebrado, mas voltou. Então, assim, algumas decisões para a prosperidade, tem algumas pessoas que eu acredito que Deus não prospera, pastor, por isso. Eu acredito, né? É uma visão minha, não sei, pode ser. Que Deus, ele possa conceder, Deus, ele concede-nos as coisas. Isso. A gente pede como um filho pede ao pai. A gente tem essa intimidade de pedir para Deus. E aí, quando você pede, Deus, ele lhe dá. Isso. Deus, ele não recusa. Se é para glorificar o nome dele, se ele vê que aquilo vai lhe trazer um dano, um prejuízo, porque você está vendo aqui, Deus está vendo lá na frente. Exato. Então, quando Deus nos abençoar, que possamos continuar na presença dele, é só isso. Com certeza, em tudo dai graça. E honrar o Senhor com tudo que temos, né, pastor? É isso mesmo. Com tudo que temos. Pastor, o nosso tempo já terminou, mas vamos aqui. Pare de pedir sinais quando Deus já está pedindo maturidade. Que você tome decisões com coragem, fé, convicção, que Deus com certeza irá te honrar, e Ele honra de fato aqueles que buscam a sua vontade com sinceridade. Portanto, nós hoje finalizamos esta série, e esta série é buscar a verdade, somente a verdade. Hoje nós falamos sobre decisões direcionadas pela mão do Senhor, mas sempre terminamos com uma oração. Sempre terminamos pedindo ao Senhor que nos oriente nas escolhas entre o certo e o certo, que as nossas decisões continuem sendo decisões direcionadas pela palavra, pelo Espírito Santo e pela voz de Deus em nossos corações. E o pastor Ricardo está aqui conosco e ele estará orando. Amém. Sabe por quê? Talvez, pastor Ricardo, muitos dos nossos irmãos já tomaram decisões errôneas, sem direção de Deus, sem oração, sem consultar a palavra, e hoje estão pagando preço por isso. Então a nossa oração será para que o Senhor nos dê sabedoria, graça, unção. Se for necessário redirecionar, parar, voltar, volte. Se for necessário ligar pro como é que é o nome daquela pessoa que quando a gente está devendo, pastor? Credor? Credor. Ligar para o credor, irmão. Ligue para o credor. Eu já pensei que era o ligue já. Ligue para o credor. Falou, eu errei, dei um passo além da perna, vamos renegociar, vamos devolver, vamos refazer. Olha, o Senhor vai te dar sabedoria para que você tome decisões corretas e tenham paz, uma noite abençoadíssima de paz. Pastor, podemos orar nesse sentido? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Glorioso e eterno Deus, sim, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez invocamos o teu santo nome. É mesmo, Senhor. E obrigado, Senhor, pela tua presença. Sim, Espírito Senhor, Santo de para Deus. Todos aqueles que assistirem, Senhor, este programa, Santo de Deus, sim. Aqueles que tomaram decisões erradas, Senhor. É verdade, Pai. Como eu também já tomei, Pai. Nós todos, e o Senhor, pela tua misericórdia, nos ajudou, Senhor. Sim, e consertou situações. É mesmo, Faz Senhor. isto, Senhor, na vida dos teus filhos. Oh, Jesus, todos faça mesmo. Aqueles que essa mensagem chegar, Senhor. Faça orienta, mesmo, corrige, conserta. Sim. Dá um novo caminho, Senhor. Dá uma nova luz, uma esperança, que é Cristo Jesus. É verdade, Pai. Glorioso Deus, ajuda-nos como sempre o Senhor tem nos ajudado. Nós dependemos. Pai maravilhoso, que as nossas decisões
possam estar, Senhor, abalizadas na Tua palavra, na Tua vontade. Deus, confirma este dia, Senhor, e não deixa, Senhor, nenhum de nós tomarmos ou darmos um passo errado. Fica conosco, Senhor, e que tenhamos uma noite abençoada, um final de semana abençoado, tudo na Tua presença, para a Tua glória e para o Teu louvor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Meu pastor Ricardo, mais uma vez, gratidão pela sua presença aqui conosco. Sempre é muito bom ter você conosco aqui no Sexta Muito obrigado também, pastor. Amém. Muito bem. A você que esteve aí nos acompanhando, gratidão. Que o Senhor te dê um final de semana abençoadíssimo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor, maravilhoso amor e a comunhão preciosa do Espírito Santo de Deus continue reinando no seu coração, no meu coração, nos nossos corações e que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.